trabalho de conclusão do curso de Direito. E eu vou compartilhar aqui com vocês alguns trechos desse meu trabalho, tá? Então, o tema do meu trabalho foi dignidade humana e doenças raras, neuralgia do trigêmeo, a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde por omissão do Estado. Então, hoje, a saúde, a gente sabe que ela é um direito constitucional, garantido, né, por políticas sociais e econômicas, mas nós temos um problema. Qual que é? A omissão estatal no fornecimento de tratamentos para doenças raras, ela cria um abismo entre a norma, aquilo que está lá na Constituição e tal, e a realidade. Então, o foco foi a neuralgia do trigêmeo, lógico, porque eu sei, conheço, né, como é que é isso, que é a condição devastadora frequentemente invisibilizada pelas políticas públicas. Tá? Então, aqui, né, ela é tida pela literatura médica como a pior dor do mundo, mas aqui eu abro um parênteses, que a pior dor do mundo é aquela que você está sentindo. Para uns pode ser uma unha encravada, para outros pode ser uma cólica renal, para outros pode ser uma pneumonia. A condição de dor, o que é pior, eu acho que não é competição para saber o que é pior e o que é melhor, cada um sabe da sua dor, né? Mas a neuralgia, ela é uma doença rara, porque ela atinge 65 habitantes a cada 100 mil, né? E ela causa esses episódios de dor facial lancinante, descrita como choques elétricos. Eu costumo descrever assim: alguém já bateu o cotovelo na quina? Sabe aquele choque? Imagina vários choques desse de um lado do teu rosto. Aliado a isso, junte que os teus dentes de um lado estão totalmente inflamados e precisam de tratamento de canal, e coloca uma dor de ouvido junto. Mistura tudo e a gente tem uma crise de neuralgia do trigêmeo, né? E quando a gente está com a crise, ela impacta muito na qualidade de vida. Falar, comer, sorrir, se maquiar, escovar dente, pentear cabelo. Teve uma época que eu já passei xilocaína na boca para poder conseguir escovar os dentes. Então, assim, no início, gente, é um susto muito grande. A bem da verdade é essa. Porque são muitas coisas e parece que é um monte de limitação que a gente tem, né? E a neuralgia, ela tem uma alta complexidade de tratamento. Na verdade, não é só o tratamento, mas o diagnóstico. E todos os pacientes, né, com quem eu tenho contato e que têm a neuralgia, eles percorreram um longo caminho para chegar até o diagnóstico certo. Então, a gente tem leis, né, que a princípio olharia para a gente. Temos a Constituição Federal, a gente tem uma lei que instituiu o Comitê para Assistência Terapêutica e Incorporação de Tecnologias no SUS, a gente tem uma portaria que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Doenças Raras, mas na prática ainda tem muitas colunas. Pois é, a minha dor, ela foi piorando sim, viu, Letícia? É uma luta diária, ela foi piorando, mas, assim, graças ao apoio familiar, ao apoio de bons profissionais da saúde, eu consegui sair, ter um resgate disso e controlar a dor. Não foi uma coisa que foi feita, foram várias coisas, várias ações juntas, né? E que também, como eu falei, assim, são muitos assuntos muitas coisas que aconteceram. Então eu vou focar nessa apresentação do meu trabalho, mais algumas coisas que a gente precisa entender sobre a conscientização da neuralgia, mas semanalmente eu vou estar fazendo vídeos e live contando como é que foi a questão do trabalho, como que foi a estabilização da minha dor, o fundo do poço, como é que foi
como que eu saí de lá, tá? Então, assim, a gente tem um arcabouço legal que, a princípio, nos protegeria e cuidaria da gente, mas, na prática, ainda tem muitas lacunas, tá? Então, a dignidade, eu vou aqui, eu tenho um pouquinho uma parte de um jurista brasileiro, Daniel Sarmento, que ele diz que a dignidade não é apenas um valor moral, mas um princípio jurídico que impõe deveres positivos ao estado mínimo existencial. Opa, voltei aqui. E o Diego Gracia, que é um médico espanhol, e o Giovanni Berlinger, que é um outro médico italiano, eles colocam que a dignidade está vinculada ao alívio do sofrimento e à ética da responsabilidade coletiva. E esse super princípio ele tem chegado até o Brasil, com a questão do mínimo existencial ali que o Dr. Daniel Sarmento ele comenta, né? E daí o nosso ministro do STF aposentado já, Luiz Roberto Barroso, ele teve uma posição bem interessante em vários processos que chegaram ao STF, que ele legitima a judicialização da saúde como mecanismo para suprir omissões estatais. Bom, daí eu fiz uma pesquisa, né? 41 participantes, 92% são mulheres, com uma idade média de 44 anos. E olha só, que coisa interessante. Desses, 12% só que são atendidos pelo SUS. 22% têm o tratamento parcialmente no SUS, 36% particular e 29% de convênio. Ou seja, 66%, quase 66% dos acometidos, né, que tem neuralgia do trigêmeo e que eu entrevistei, dependem de recursos, meios privados para tratar uma doença incapacitante. Quando a gente está em crise, a gente não consegue trabalhar. A gente não consegue, por isso que é muito importante a gente controlar ela, porque ela, controlada, regulada, a vida segue. Tá? Então, isso aqui me chamou muita atenção, porque 66% precisa de recurso próprio, mas, na grande maioria, todos foram afetados com a renda, né, a partir do diagnóstico. Porque no momento de crise que se tem e tal, como que se trabalha, né? Não está escutando, Letícia? E agora? Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Melhorou? Aê, então tá bom, que bom. Então, o que eu estava falando que a respeito da 66% dependem de meios privados, mas de recursos próprios, desculpa. Mas numa crise, e principalmente quando a gente tem o diagnóstico, a gente está em crise, como trabalhar? Como ter renda? Então, todo mundo, de uma certa forma ou outra, acabou sendo impactado, né? Mas a neuralgia controlada, a vida segue, a gente trabalha, a gente é produtivo. Tá? Aqui eu tenho alguns depoimentos, né, que eu colhi na época da minha pesquisa, e o que me chamou a atenção foi esse aqui, ó. Existe vida plena com a neuralgia do trigêmeo, porém, para isso precisa de dinheiro, círculo de apoio familiar e social, impossível sem educação e conscientização, que é o que foi mencionado aqui. Como a gente falar para alguém que a gente está sentindo uma dor que não aparenta, que não mostra no rosto, né, que ninguém vê, tipo, a gente não sangra, não incha, enfim, é complicado. Por isso a educação e a conscientização. A gente não chega para alguém que está tendo uma crise de hipoglicemia, lógico, hipoglicemia a pessoa fica suando frio e tal, mas alguém que está com uma pressão alta e que está sentindo dor na nuca e tal, a gente não vê ela sentir a dor na nuca, mas a gente sabe que hipertensão é séria e, se não controlada, a pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto. Então, por isso que a conscientização e a educação é muito importante, né?
E, enfim, outra coisa, olha, gente que já fez mais de 20 procedimentos e que muitos médicos não estão preparados para atender a ANT. Aqui, opa, deixa eu voltar, fiz um spoiler aqui, adiantei. Tem uma pessoa que falou o seguinte: a falta de conhecimento dos médicos do SUS é péssima. A maioria não sabe que é neuralgia do nervo trigêmeo e nós, pacientes, ficamos à deriva, ensinando sobre a doença no momento em que procuramos pelo pronto-socorro. Cansei de dar aulas. Mas é interessante aqui que eu chamo a atenção que não é só no SUS, tá? Por convênio, eu já passei por algumas situações, e uma, inclusive, fora do Brasil, que essa foi muito interessante, porque eu estava em viagem e eu tive a crise, eu acionei o seguro viagem e tal, me mandaram para um pronto-socorro. Eu cheguei no pronto-socorro, melhor da cidade, conversei com a pessoa, né, com o médico, e ele ficou me olhando com uma cara assim, do tipo, do que você está falando? Daí eu peguei e mostrei no Google, pelo celular. Daí ele fez uma cara assim, que se lembrou, né? Entendeu, até porque eu estava falando, gente, eu devia estar falando assim, super bem, porque estava com dor, nem sei como é que eu consegui falar, né? Mas ele viu no Google que eu mostrei, e daí ele se lembrou. Mas ele se lembrou de uma forma muito que, assim, eu vi que ele continuou em dúvida. E com uma cara assim do tipo, o que eu faço? Daí eu falei para ele, olha, eu preciso de 4 ampolas de fenitoína, diluída em tanto de soro, tem que fazer infusão com a bomba de infusão. Se minha dor, daí nisso eu já não estava mais falando, eu escrevi, se minha dor de 10 cair para 6, daí tem que complementar com um pouquinho de morfina para pelo menos eu voltar para o hotel e dormir, para não ter que ficar internada lá. Então, assim, não é só uma questão do SUS ou de particular. Tá? Existe, até depois desse estudo aqui, eu dou algumas propostas, eu tenho algumas propostas e que vou levar adiante também, mas o mais importante, do ponto de vista do paciente, a gente tem aí uma odisseia diagnóstica muito, muito longa, né? Gente, por exemplo, aqui já teve gente que comentou que primeiro achava que era problema de dente, o dentista quis arrancar 2 dentes. Conheço pessoas com neuralgia que já extraiu 8 dentes da boca e a dor continua lá. Né? Então, tem uma odisseia aí, tem uma frustração muito grande também. Né? E essa frustração gera sofrimento desnecessário e agravamento do quadro. E daí aqui, que eu já fiz o spoiler, né? Deixa eu voltar aqui. Som, tá ok? Estão ouvindo? Aqui sou eu. Essa aqui sou eu. Aqui no dia que eu fui para a UTI, acordei na UTI. Muito vagamente. Então, assim, aqui a minha... Eu, no primeiro dia que eu estava na UTI, aqui a minha cirurgia, eu com os pontos, quando eu fui para o quarto, são 12 pontos aqui, e aqui o abençoado do tubérculo suprameatal, né? Que é essa ponta aqui que a princípio teria que tirar para deixar o nervo em paz. Só que daí eu tenho também, do outro lado, eu tenho uma neuralgia atípica, né? E isso, enfim, estou conseguindo controlar, mas assim, neuralgia do trigêmeo, daí depois veio uma neuralgia do glossofaríngeo, que é o outro nervo daqui, que pega a língua, então eu tenho os choques no fundo da garganta, fibromialgia, mas todos eles, graças a um apoio multidisciplinar que eu tenho hoje, eu consigo estar com as dores controladíssimas, trabalhando e produzindo. Mas, como eu falei para vocês, olha só, tem gente que tirou todos os dentes achando que era um problema de dente. Eu vou dizer para você, eu, apesar do sorriso lindo, né,
pelo menos é assim que minha mãe diz, né? Que eu tenho sorriso lindo. Eu perdi, mas por conta de medicação, por conta de uma série de coisas, 10 dentes. E um implante que eu fiz recentemente, eu precisei fazer uma cirurgia para retirar, porque eu consegui quebrar o pino dentro do tambor lá. Mas, gente, a gente passa pelos perrengues, mas regulando. E no caso da neuralgia, a gente tem uma condição dolorosa, física, mas o emocional, ele conta muito. Então, se a gente consegue regular o nosso emocional, já temos aí um bom caminho, porque a dor vai vir? Vai. Ela pode vir? Pode, mas a gente consegue superar, consegue seguir adiante, a gente não paralisa, tá? Então é muito importante essa questão da regulação emocional. Então, e hoje eu me mantenho controlada com medicação, eu faço bloqueios locais da neuralgia de tempos em tempos, vai para 6 meses, meu último bloqueio, ainda bem, e faço terapias integrativas, então acupuntura, meditação, laser terapia, essa parte das terapias integrativas, elas ajudam nessa parte da regulação emocional, que se ficou nervosa, ficou estressada, perdeu a paciência, gente, a conta vem pra gente, e ela vem mais forte. E qualquer estresse, mesmo estresse bom, eu tomo, por exemplo, esse final de ano, esse final de semana, até de quarta-feira até ontem, eu estava com concertos e tal da prefeitura aqui, que nas horas vagas eu canto, né? E então é muita agitação, ensaio, e é aquela tensão de estar no palco e cantar e tal, e ficar em pé. E ontem, quando a Tati me ligou, né, a primeira coisa, assim, respira, porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, respira, regular. Hoje eu senti uma coceirinha e um formigamento aqui. Se fosse antigamente, e isso é totalmente gerenciável. Se fosse em outros tempos, eu já estava no hospital. Então, por isso que é muito importante a regulação emocional. Tá? Daí, bom, aqui temos a resposta do judiciário, eu vou adiantar um pouco mais, porque a gente já está com 46 minutos aqui, eu falo mais que o homem da cobra, né? Então, o judiciário ele tem reconhecido a obrigatoriedade do Estado em fornecer tratamentos, medicamentos e cirurgias, com aquele fundamento lá da dignidade humana como superprincípio e que o alívio do sofrimento ele faz parte da dignidade humana, né? E com o mínimo existencial, que é a teoria do Dr. Daniel Sarmento. E a judicialização, ela não é um privilégio, mas é uma correção das injustiças sistêmicas. Mas uma coisa que eu notei é que dos processos que eu pesquisei, de acórdãos em tribunais superiores, é que sempre que tem uma decisão favorável, seja para cirurgia, seja para fornecimento de medicamentos, a neuralgia ela é um diagnóstico secundária. Ela geralmente a pessoa tem a neuralgia, mas tem um tumor cerebral. A pessoa tem a neuralgia, mas tem esclerose múltipla, por exemplo. Que um dos sintomas da esclerose é a própria neuralgia, porque a proteção do nervo fica muito fininha e qualquer veia que bate ali dá o choque. Ou a pessoa que ela já tem muitas comorbidades, como diabetes, hipertensão e mais outras coisas, lúpus eritematoso e neuralgia do trigêmeo. Nesses casos, elas têm garantido êxito. São poucos os casos de pessoas que entram na justiça com processos para pedir tratamento, né, fornecimento de medicação e cirurgias só pela neuralgia do trigêmeo. Bom, isto posto, qual foi a minha conclusão e a minha proposta, né,
do TCC. Então, que, de fato, existe uma omissão estatal que configura uma grave violação na dignidade humana. Não é apenas ineficiência administrativa, é negação de direitos. Então, qual é a proposta? A capacitação, treinamento urgente de profissionais do SUS para o diagnóstico, né? E protocolos, criação de protocolos clínicos claros e padronizados para a NT. Eu sei que tem médicos que estão nos assistindo aqui, e assim, existe um protocolo clínico claro para quem entra, por exemplo, numa emergência com uma crise de neuralgia do trigêmeo? Eu desconheço. Geralmente, o que o médico vai fazer? Vai prescrever uma dipirona. Se você não está com uma cartinha ali do seu neurologista indicando o que tem que fazer, gente, a gente tá no paieiro. A verdade é essa. E a questão de acessos, ampliação do acesso a centros especializados e tecnologias cirúrgicas. E daí, a parte que me toca agora, nesse momento, né? A ampliação do acesso à informação, que é isso que eu estou fazendo nesse momento, dizendo nós temos o direito de procurar também a justiça para conseguir medicação, conseguir cirurgia, tratamento, né? E explicando também como, do ponto de vista de uma paciente que está com as dores controladas e que trabalha e que produz, como que você também, se eu conseguir dar um pouquinho de alento e de apoio para vocês, já está valendo para mim, né? E espero que para vocês também. Então, ampliação do acesso à informação e à justiça para os acometidos de NT, né?